Olá, hoje falaremos de um assunto muito delicado, a Bíblia e a origem do mal. Conta-se que um homem, após 20 anos de prisão, recusou a liberdade condicional, havia acostumado com a cadeia, não sabia viver em liberdade e preferiu morrer ali na prisão, no cárcere. Infelizmente, há também muitos homens e mulheres que já não conseguem viver em liberdade e preferem morrer assim, presos, acorrentados em seus delitos e pecados, sendo obrigados a arrastar a cadeia da desobediência, enormes bolas de ferro, uma consciência pesada, um coração vazio e estranhamente pesado. Já se tornaram insensíveis e não desejam mais lutar contra estas correntes, serem livres desses grilhões, serem livres, verdadeiramente livres. Veja bem o que o pecado causou em toda a obra da criação. O pecado de Adão. Olha o que diz o escritor John Stott. O homem veio do pó, foi formado do pó da terra e tornou-se homem. Mas, por causa do pecado, voltou a ser pó, terra seca. A morte e o pó da terra é o salário do pecado. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre isso. De uma maneira básica e breve, estudaremos como o pecado entrou na obra da criação e quais foram as consequências disto para toda a natureza. Vamos aprender aqui em alguns versículos. Olhe só, esse exercício. Marque a resposta certa. Está escrito em Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. É taxativa a ordem, é firme, é clara. A desobediência de Adão encerraria toda a raça humana num desfiladeiro mortal. Marque a resposta certa. Agora responda. O que Deus queria de Adão e Eva? Admiração, estima, obediência. E você já sabe, a resposta certa é obediência. Adão estava sendo colocado a provas. Adão era puro, inocente. E não podemos aqui saber como ele conseguira ser tentado no íntimo do coração dele. É um mistério, porque você e eu somos tentados de dentro também. O nosso coração, caixa preta do nosso coração, está registrado ali como caímos, está na nossa origem, no nosso instinto. Mas no caso de Adão, ele foi feito totalmente puro, um coração imaculado, sem nenhum instinto para o mal. E misteriosamente, as sugestões do maligno entraram no coração dele e geraram ali um estímulo para o mal. Você sabia? Somente Adão e Eva possuíam o livre arbítrio. Eu vou te explicar. Somente Adão e Eva podiam dizer ali naquele momento: eu não vou pecar. Originalmente, Adão e Eva tinham esta capacidade, como bem nos lembrou Agostinho: posso não pecar. Já você e eu, nascidos aqui do lado de fora do jardim, não temos esta opção. Se para Adão a frase é posso não pecar, para você e para mim a frase é não posso não pecar. Nós não temos esta
capacidade. Nós pecamos por desobediência, por transgressão, por pensamentos, palavras, atos. Tanto é que Davi, no Salmo 19, faz a seguinte pergunta: quem é o homem que pode conhecer perfeitamente o seu coração? Quem é o homem que tem capacidade de sondar a si mesmo? E faz uma pergunta, pedindo a Deus um livramento. Livra-me das faltas que me são ocultas. Com isso eu quero dizer o que Agostinho lembra você e a mim. E aqui nascidos, do lado de fora do jardim do Éden, afetados pelo pecado original, nós não temos a possibilidade de não pecar. Já no céu será diferente. Quando tivermos corpos gloriosos, após a ressurreição dos mortos, então podemos não mais pecar. Veja bem as 3 frases que Agostinho escreve sobre este tema. No Éden, posso não pecar. Aqui, não posso não pecar. No céu, não posso pecar. Consegue perceber a sutileza dessas 3 expressões? Reafirma o que estamos dizendo, que no estado de probatório, de provação de Adão, lá no Éden, ele tinha a possibilidade de escolher não pecar. Você e eu aqui, que às vezes pensamos ter o livre-arbítrio, não o temos para o bem espiritual. Não o temos para escolher as bênçãos espirituais. Você não pode dizer, eu posso não pecar. Impossível. Você e eu precisamos ser humildes neste ponto. Porque se tivéssemos realmente o livre-arbítrio aqui, neste tempo presente, sabe o que aconteceria? Você poderia escolher agora e dizer firmemente, eu nunca mais pecarei. É uma escolha livre. Se você tem o livre-arbítrio, o livre juízo, a livre escolha, então você poderia dizer agora, eu não vou pecar mais. E honrar esse voto até o fim da vida. Se você não pode dizer isso e não pode, é porque a sua limitação espiritual e a minha também nos impedem, nos humilham. Veja bem, se você e eu temos o livre-arbítrio, hipoteticamente, e temos o poder de dizer então, eu nunca mais vou pecar, e não temos dito, estranhamente temos nos comportado pior do que os espíritos maus. Calma, eu explico. Os espíritos maus não têm esta possibilidade de não pecar. Eles não têm a possibilidade de escolher não pecar. Eles são maus, totalmente maus. Já você e eu, se tivéssemos esta possibilidade de não pecar e não a escolhêssemos, se tivéssemos este dom de não pecar e ainda assim temos pecado, é sinal que somos piores pessoas do que os espíritos maus. Você entendeu o argumento? Estou levando ao que é chamado reduction ad absurdum. Estou reduzindo o argumento ao máximo do absurdo para te dizer que se você e eu temos o livre-arbítrio e não estamos usando para fazer um voto eterno de nunca mais escolher o mal, nós temos sido piores pessoas já criadas neste mundo. Obviamente que isso se faz de termo e maneira irônica, porque você sabe, no íntimo do seu coração, você pode até escolher a cor de roupa que você vai ao culto, mas você é incapaz de chegar lá sem ter cometido alguma falta ou algum deslize. Precisamos ser humildes quanto a isso. Livre-arbítrio significa exatamente o poder de escolher e estar escolhido. Adão não usou para escolher o bem espiritual, escolheu o mal. Nós temos usado a nossa liberdade, as nossas responsabilidades, e com a ajuda do Espírito Santo temos feito algum bem espiritual, mas por nós mesmos sabemos que somos incapazes sem o auxílio de Deus. É outra ideia para o livre-arbítrio. Diz que você pode escolher entre o bem e o mal sem nenhuma influência do bem ou do mal. É um absurdo.
É insensato pensarmos que você escolheu a Deus por uma autonomia, por um sentimento que você mesmo elaborou na sua mente e resolveu desejar a Deus. Nem o Espírito Santo te influenciou a isto, e nem quando você peca, o espírito maligno te influencia a isto. Você é totalmente livre para usar as suas escolhas como lhe apraz. Você sabe que não é bem assim. Nós temos três arqui-inimigos: a carne, o diabo e o mundo, que nos seduzem e nos envolvem. Você sabe que somente com o auxílio do Espírito Santo é que podemos então buscar as coisas espirituais. Quem não nasceu de novo, disse Jesus a Nicodemos, só pode ver o reino de Deus. Mas quem nasceu de novo entrou no reino de Deus. A última fase da vida cristã é o céu, fase eterna. E lá então você nunca mais poderá pecar, porque o céu já não é mais um estado de provação. O céu é um lugar de plenitude. Se Adão não tivesse pecado, então todos nós já desfrutaríamos esta condição de glorificação. Mas Adão estava num estado de inocência e caiu para um estado de miséria, da qual agora estamos encerrados. Mas em Cristo, nesse novo estado de graça, nós seremos então promovidos a um estado de glória, quando Cristo voltar para buscar a igreja. E também aqueles que partem no Senhor e são imediatamente aperfeiçoados para estarem com Deus. Mas a liberdade para escolher as coisas do Espírito é só se Cristo nos libertar. E ainda assim, nós temos um pé de barro. Estamos envolvidos aqui neste mundo e aqui estamos sujeitos a todas as provações e tentações e precisamos suplicar a Deus que não nos deixe cair nelas. Mas ainda assim, eu repito, existem pecados em nossos corações ocultos que jamais saberemos nesta vida. Por isso precisamos orar e pedir a Deus que nos perdoe as nossas transgressões e as nossas faltas e nos absolver daquelas que nos são ocultas. Fica a primeira lição de que o homem desobedeceu e por isso todos nós caímos. Fica esta lição lembrando-nos, irmãos, que o primeiro pecado de Adão, ele caiu e não foi um tropeço qualquer onde ele feriu a ponta do dedão do pé. Alguém disse que foi tão grave que naquele ato Adão quebrou o pescoço. Para nos lembrar metaforicamente a catástrofe que foi aquela má escolha. Graças a Deus, outro homem nasceu neste mundo com o livre-arbítrio pleno, Cristo Jesus. Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele não podia pecar. Santo que era. E então, ele escolheu livremente morrer por você e por mim. Ele é quem escolheu isto. Embora Cristo não pudesse pecar, isso não significa que ele não sentisse as inquietações das tentações, né? Você, se não for alérgico a uma picada de abelha, você não vai morrer. Mas isso não significa que ela não te causará algum incômodo. Embora Cristo jamais pudesse pecar, ente santo, que era e é, ainda assim foi muito aborrecido pelas investidas do mal, que tentou seduzi-lo contra você e a mim, mas ele, como escolheu morrer, livremente escolheu morrer, foi até a cruz para reverter esta tragédia que Adão iniciou lá no Éden. Não sabemos como Adão foi influenciado pelo mal, como é que o inimigo de nossas almas colocou este desejo no coração dele para que ele subitamente desobedecesse a Deus. Tudo isso é um mistério. Mas nós sabemos
quão mal fez a toda a obra da criação. Até a natureza geme, diz o apóstolo Paulo. Está escrito em Gênesis 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora responda, qual foi o primeiro pecado cometido? Desobediência a Deus. Eles aceitaram a sugestão da natureza, uma serpente falante, dizendo para eles: vocês são livres, ajam como vocês querem, vocês merecem ser felizes. Faça então como der na telha. Siga os instintos e impulsos dos seus desejos criativos. Seja feliz. Tome para vocês a rédea de suas vidas. O primeiro pecado, irmãos, é um pecado que nos lembra como todos os outros acontecem, nos colocando dúvidas quanto à palavra de Deus. A serpente disse para Eva: não é bem assim que Deus falou. Não entenda a palavra de Deus ao pé da letra. Não sabe que se vocês fizerem, vocês serão elevados. Vocês serão diferenciados e, como deuses também, conhecerão o bem e o mal. Veja que ironia. Momentos antes, Deus havia instituído este homem como o guardião do Éden, o rei do planeta, aquele que dominaria sobre as bestas feras, sobre as aves, sobre toda a obra da criação. E de maneira irônica, Satanás então toma uma serpente para gozar da cara de Adão e Eva, como se dizendo: quem domina sobre quem? Como se fosse uma piada de mau gosto, dizendo: veja que a natureza domina sobre o dono da natureza. É trágica a verdade de que isto está presente em nossos dias. Quando nós estamos querendo ser guiados pelos impulsos naturais, nossos instintos, e já disse, são desesperadamente corruptos, como nos lembram as profecias e o profeta. Nós temos buscado referências na natureza para dizer como devemos nos comportar. Os animais agem assim, por que não podemos agir assim? Isso é um equívoco. Nós não fomos chamados para nos igualar à natureza. Nós somos chamados para dominar a natureza. Nós não fomos chamados para nos submeter aos modelos da natureza. Nós somos chamados para domar a natureza. Mas de maneira irônica, o pecado nos leva ao instinto mais primevo, mais básico, onde cegamente atendemos às nossas paixões, rompantes, desejos. Isto mostra o grau de humilhação que nos encontramos quando começamos a querer ter como professores e mestres as bestas feras, os animais irracionais, e quando a nossa moralidade perde o princípio da inteligência e da referência em Deus, percebemos então o fundo do abismo em que se encontra a humanidade. E todo pecado é desobediência à palavra de Deus.
é uma transgressão, é uma falta de conformidade com aquilo que Deus deseja. Quando pecamos, estamos dizendo exatamente isso. Deus não sabe. Acaso há algum conhecimento em Deus? Claro que não falamos isso com palavras, falamos com ações. Como se disséssemos, eu mereço ser feliz e Deus não vai me fazer feliz. Eu vou dar o meu jeito. O pecado é uma forma de falarmos, eu vou dar o meu jeito, eu vou dar os meus pulos aqui, porque eu quero ser feliz e Deus não entende de felicidade. E, irmãos, o pecado não tem, ao final da reta, dessa estrada esburacada, um paraíso, não. Aqueles que seguem as paixões de seus próprios corações e os seus desejos irão de mal a pior. Quando Deus diz a você e a mim para que não pequemos, não é só uma questão de legalismo. Não é só uma questão da autoridade santa de Deus requerendo isso de nós, mas é também um senso de proteção. Uma vez que você e eu não fomos feitos para isto, quando nosso corpo e nossa alma, nosso espírito são entregues ao pecado, sofremos, decaímos. Quando Deus fecha as portas falando não faça, não é só um chamado à santidade, mas é compaixão de você e de mim, porque Ele sabe que sofrimentos nos aguardam ao fim de cada dia. Angústias, inquietações que trazem profunda debilidade emocional, espiritual, física, e que precisamos então ser sábios para ouvir a voz de Deus. E naquilo que temos errado, voltarmos ao caminho certo. Aquelas paixões que estão tentando nos dominar, precisamos mortificá-las e precisamos buscar servir a Deus com alegria, porque Ele é o Senhor de todo o contentamento. A natureza não pode dizer para nós como devemos nos comportar. Quem diz para nós isso é Deus, e para o nosso bem. Lembremos disso sempre. Vejamos bem o que diz aqui o exercício 3. Está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora responda: o que é o pecado? Consciência pesada, transgressão da lei, remorso. Transgressão da lei é o que diz. É ir além do que o Senhor requer de cada um de nós. Não é consciência pesada. Muitas pessoas nem têm as suas consciências pesadas ao pecarem, porque a mente delas já está cauterizada, como uma ferida que vai perdendo a sensibilidade. Assim é a mente de muitos homens e mulheres entregues ao pecado. E muito menos remorso. O remorso é um abatimento do coração, mas que não busca uma mudança de vida. Há duas palavras no grego que traduzem bem esse pensamento. A palavra arrependimento, metanoia, uma mudança de consciência. Para remorso, é uma palavra bíblica chamada metalomai, um embrulho no estômago, um sentimento de repulsa no estômago. Veja a diferença entre você estar incomodado com alguma coisa que fez e o desejo de mudar de vida para não fazer mais aquilo. É aí que precisamos ser sábios para entender que não é a consciência pesada que determina se uma coisa é pecado ou não, ou termos ou não remorso por aquilo.
Quer você goste ou eu não queira saber disto, quer eu concorde ou não, quem vai nos julgar ao final é Deus. E o juiz diz que o pecado é a quebra da lei, é a transgressão da lei. Quem diz o que é certo e o que é errado não é a natureza, nem seus instintos, nem as nossas ideias. Quem diz o que é certo ou errado é a palavra de Deus. Ela é quem delimita o percurso, é ela quem mostra para nós o caminho e nos diz se estamos na contramão ou fora da estrada. Saibamos disso. Exercício 4. Está escrito em 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, como deve ser o cristão? Obediente a Deus, desobediente, independente. A resposta certa é clara: obediente a Deus. Não diz aqui que não peca. A Bíblia, ela foi escrita para a nossa realidade. Deus conhece a nossa condição e sabe que somos pó, que nós não temos como não pecar, mas podemos santificar as nossas vidas e evitar ao máximo que pudermos. Com a ajuda do Espírito Santo, santificar o nosso espírito para não nos submeter aos instintos e desejos pecaminosos. Não viver na prática do pecado. Não nos deter no caminho dos pecadores. Ou seja, você pode tropeçar numa pedra, mas você não precisa morar debaixo dela. Eis a diferença. Nós temos situações acidentais, incidentais, em que pecamos. Mas isso não quer dizer que é uma prática que aprovamos. E, portanto, devemos sempre nos arrepender e buscar uma mudança de mentalidade. Exercício 5. Está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como pecadores nós merecemos morrer, agora feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, o que recebemos de graça da parte de Deus? A vida eterna, vida sem problema, riquezas materiais. Obviamente, a vida eterna é a reversão da tragédia, é a transformação daquele mal adâmico num bem. Quando o Senhor nos salva, quando o Senhor determina a nossa morte em Adão, todos os homens morrem por causa da semente original do pecado de Adão, que significa que Adão, assim como ele foi cortado da comunhão com Deus, da sua retidão original, tendo morrido espiritualmente, morreu fisicamente também. Portanto, você e eu precisamos ter esse conhecimento de que todo homem nasce neste mundo morto espiritualmente. Meu amigo, entretanto, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e, por causa de Cristo, possuem a vida eterna. Você precisa entender que nós possuímos a vida eterna porque possuímos Cristo. Então, tudo que é de Cristo passa a ser nosso também. Salvação não é somente você ter Jesus no coração, mas antes de tudo, é você estar dentro de Cristo. Em Cristo. A arca salvadora.
Então todas as bênçãos reservadas a Cristo se tornam suas também. Isso significa dizer que somos salvos pelos méritos de Cristo. O que é do Senhor, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Vida eterna é uma dádiva de Deus. Sejamos agradecidos sempre. Está escrito em 1 João 1, 7 a 8. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Lembra da questão do livre-arbítrio? Esse texto diz que é um engano alguém dizer nesta vida que pode viver sem pecar. Se temos afirmado isto, nós somos mentirosos, diz o texto. Se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Obviamente, quando você é perdoado, todas as suas transgressões são perdoadas, seu coração é purificado, mas nós estamos sujeitos a continuar pecando e somando pecados aos nossos corações cobiçosos. Por isso a prática do arrependimento é necessária e sempre, humildemente diante de Deus. Responda: somente o que pode nos purificar dos pecados? Boas obras, orações e jejuns. O sangue de Jesus Cristo. Queridos, o texto diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo quer dizer qualquer pecado que tenhamos cometido. Há mais graça no coração de Deus do que pecado em toda a nossa história. É o sangue dele que nos purifica. As nossas obras nos condenam. Nossas orações e jejuns têm um valor especial se o Espírito Santo conduzi-los. Senão, seremos apenas o metal que retine e vibra num som incerto. Por isso, precisamos ter noção de que Cristo Jesus é tudo para você e para mim. É em Cristo, por Cristo e com Cristo. Quando diz que o sangue de Jesus nos purifica, é uma forma de dizer que a morte de Jesus na cruz pagou todos os pecados que cometemos. Nos livrou da morte eterna. A morte de Cristo, vicária, substitutiva, foi por você e por mim, os eleitos, aqueles a quem Deus quer salvar. Nós não sabemos quem são estes, mas sabemos se somos, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Livres para Deus. Em Romanos 5,19 lemos: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só homem, Jesus, muitos se tornarão justos. Paulo está dizendo da representação federativa. A palavra federação quer dizer cabeça, aquele que encabeça. Adão encabeçou a humanidade como o pai de todos nós, assumindo uma dívida sobre si, todos nascemos pobres. Cristo Jesus é o representante da raça humana salva, aqueles que o Pai quer salvar. E quando ele morre na cruz, a salvação que ele adquire, ele doa para nós. Uma vez que Cristo não precisava se salvar nem ser salvo.
posto que ele veio exatamente para conquistar esses méritos para você e para mim. Ele toma, então, estes valores espirituais e doa a você e a mim. É por isso que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. O que a Bíblia diz que devemos fazer? Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Olha só o que diz aqui a resposta: buscar socorro no trono de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de todas as nossas fraquezas. A palavra fraqueza aqui é em todas as áreas: espiritual, psicológica, moral, física. O Senhor Deus te conhece em cada uma de suas limitações. E Ele te conhece não somente porque Ele te fez e é onisciente, mas porque Ele também se submeteu a todas estas provas. Quando você sabe de tristeza, Ele sabe o que é tristeza. Quando você fala de solidão, Ele sabe o que é solidão. Quando você se sente injustiçado e diz para Deus: Pai, eu me sinto injustiçado, Ele sabe o que é injustiça, sabe o que é abandono, sabe o que é fome, sabe o que é dor, sabe o que é traição, tristeza, angústia. Tudo isso o Senhor padeceu e sofreu, sem contudo jamais pecar. Então, meu amado, saiba disto. Deus conhece cada uma de suas inquietudes no fundo da sua alma, mas também no fundo da alma do Cristo. Por isso o texto conclui dizendo: acheguemos confiadamente diante do trono da graça, para que alcancemos socorro em ocasiões oportunas. Deus se compadece de nós. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que se passa com você. Mateus 4, 1 a 10 fala da tentação de Jesus no deserto. Eu separei aqui os versículos que dizem Jesus Cristo expulsando e repelindo a tentação, citando a Bíblia. Toda vez que o inimigo de nossas almas ia tentá-lo, ele respondia: está escrito. Pediu que Jesus transformasse pedras em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levou Jesus para o pináculo do templo, disse que a palavra falava que os anjos sustentariam Cristo caso ele pulasse. O diabo usando a palavra para tentar a Cristo. Estranho, né? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ao final, Satanás pediu adoração. Se Cristo prostrasse aos pés dele e o adorasse, então daria a Cristo todos os reinos deste mundo, que presentem os reinos decaídos, falidos deste mundo. Então Cristo disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Veja, sempre a palavra de Deus, compreendida, foi arma de defesa e de ataque contra as ciladas do diabo. Por isso é importante, preponderante,
memorizar e citar a palavra de Deus. Então, aproveitando que estamos abordando aqui o exercício 4, precisamos então ter uma vida de oração. As respostas ficaram exatamente assim: 4, 3, que está aqui, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então tá aqui, ó, 3, buscar socorro em Deus, 1, memorizar e citar a palavra de Deus, 2, 4, 3, 1, 2. Bendito perdão. Lave, Senhor, a minha alma com o sangue dessa mão direita, a qual no dia do juízo havereis de ter os vossos predestinados, e com o sangue dessa mão esquerda, que está mais perto desse amoroso coração, com o sangue desses santíssimos pés, que foram refúgio a Maria Madalena, e será refúgio para todos os pecadores arrependidos. Escreveu uma irmã piedosa da Idade Média. Bendito perdão. Lava-me, Senhor. Conclusão. Neste estudo vimos sobre a origem do mal. Como nossos primeiros pais foram desobedientes e transgrediram a lei de Deus. Aprendemos também que em Jesus Cristo o perdão é possível para todos aqueles que nele creem, para a restauração de todas as coisas. Para memorizar, o pecado é a desobediência à palavra de Deus. É a Bíblia quem diz o que é pecado ou não. Agora é com você. Você se arrepende dos erros e quer começar uma nova vida? Sim, eu quero. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela vida deste irmão querido que juntos pudemos estudá-la, estudar a tua palavra. Obrigado pelo perdão que nos é ofertado gratuitamente em Cristo Jesus. Oramos humildemente, gratos por tua bondade e pelo teu perdão, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e até a próxima.